Comitê Popular da Copa de São Paulo está aqui na região central, na ocupação Margarida Alves, para realizar mais um debate-bola, dessa vez com o tema moradia e gênero. Por que a ideia de ponhar o nome dessa ocupação de Margarida Maria Alves? Quem era essa mulher? Essa mulher, eu fui participar de um debate na Faculdade de São Francisco, ali no Largo de São Francisco, e lá uma menina veio e me deu um livro. E eu abri o livro e de repente eu me deparei lendo lá a Margarida Maria Alves. Eu nem sabia que existia essa mulher. Pelo que eu li no livro, eu disse, essa é a mulher. Ela, por ela ser uma mulher, e por ela ser uma lutadora, uma guerreira, que não temia aos capangas, aos usineiros, ela educava os trabalhadores rurais à noite na sua sala. Reviver, repurificar essas ideias, essas mentes que deu frutos, mentes que revolucionou e mentes que olhava para o teu povo. Então é esse projeto que queremos seguir em frente e hoje aqui no debate-bola do Comitê Popular da Copa. E o comitê está aí para denunciar essas calamidades que acontecem hoje no nosso país. Governo atropelando tudo para valorizar o capital e massacrar o povo pobre. E nós não podemos ficar esperando a hora acontecer, nós temos que fazer com que ela aconteça. Muito obrigado pela oportunidade e todos se sintam à vontade aqui nesta casa. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada, Nelson. Bom, vou passar a fala para Marina Rago, vai falar para a gente sobre moradia e gênero. O movimento de moradia sempre teve muitas mulheres, né? Desde os anos 80, que é quando mais ganha força. E, em paralelo, também, nesse período, o movimento feminista ganhava força no Brasil. Mas nem sempre eles estavam juntos, né? As feministas sempre batalharam muito pelo reconhecimento da mulher e das suas pautas dentro dos movimentos sociais, como um todo, né? Que, mesmo se dizendo de esquerda, era sempre uma pauta, como muita gente sabe, né? Talvez eu fale algumas coisas um pouco óbvias para alguns, mas que eu acho importante colocar para a gente fazer uma coisa geral. O conceito de gênero mesmo, ele foi trazido pelas críticas feministas. Ele é essa teoria, né, feminista que coloca o conceito de gênero, que seria a partir de... Tem uma historiadora americana, um texto que fica bem famoso, claro que tem muitas outras aqui no Brasil também muito interessantes, mas um texto dela, da Joan Scott, que fica muito famoso, traz essa palavra gênero, que diferencia, né, o gênero do sexo como uma construção cultural. Então, porque uma pessoa nasce homem e outra nasce mulher, quer dizer que uma pessoa gosta de rosa e outra gosta de azul, e quer dizer que uma pessoa pode dominar a outra, quer dizer que uma pessoa tem mais direito de fazer certas coisas do que outra. Então, como essa construção cultural e social, e não tem necessariamente a ver com o corpo de ninguém, e também como na história isso foi construído, porque se você começa a prestar atenção na dominação do homem sobre a mulher na história, você pode ver que nem sempre foi do mesmo jeito, como isso é uma construção e pode ser desconstruída. Então, a gente pode mudar. Isso que acho que é interessante da história, né? A gente pode mudar, depende da gente, de como a gente pensa e de como a gente vive. O feminismo, nesse sentido, para mim, está sempre muito associado a um pensamento anticapitalista também, porque o feminismo está não só falando que a mulher, então, tem mais direitos do que o homem, não é essa a ideia, né? Não é inverter papéis, mas é pensar, nessa opressão. Por que tem que ter essa opressão do homem com a mulher? Por que a mulher tem que ser
é uma crítica da família nuclear burguesa, né? A mulher, mãe que fica em casa, o homem que ganha dinheiro, que vai para a rua, a criança obediente, que está na escola e que tem que obedecer tudo. Então, por que as coisas têm que ser assim, tanto para um quanto para outro? Então, essas relações que precisam ser transformadas. E essas relações, mesmo depois de teoria feminista, a gente vê que tem que se tomar muito cuidado mesmo, porque elas são do Estado que oprime o povo, até o marido que oprime a mulher e às vezes até próximos que podem se oprimir. Então, chama atenção para essas relações mais cotidianas também, né? Como que a gente constrói subjetivamente uma pessoa que pode dialogar com o outro, como que você pode ser uma pessoa que pode conviver com o outro sem oprimir, sem ter que explorar, sem competir, todas as premissas capitalistas. Como você pode ter uma vida anticapitalista? Como você pode se pensar um sujeito que está subvertendo essa lógica, no momento que você não está preocupado em explorar alguém para poder viver, no momento que você não está preocupado em competir, que você quer colaborar. E eu acho que isso no movimento de moradia é uma coisa fundamental, né? Precisa do coletivo, a vida em coletivo. E nas ocupações isso é interessante, como estabelecer uma convivência coletiva, as regras, como conviver no dia a dia colaborando. Então, uma das coisas do movimento de moradia de ter muita mulher, em primeiro lugar, é porque as mulheres são mais pobres nessa sociedade. As mulheres recebem menos que os homens e muitas vezes elas ficam com os filhos e tem que arcar, tem que ter uma moradia, né? Elas que vão cuidar, elas que têm esse aspecto mais culturalmente de proteger, de cuidar, de ir atrás, de ter mais responsabilidade com os filhos, de cuidar, de ir atrás de uma casa. E cuidando de 4 ou 5 filhos e tendo um trabalho para conseguir uma casa, se já é difícil para qualquer um, ainda mais para essa mulher que está sozinha. Então, muitas vezes também tem o movimento de moradia é uma possibilidade, né, para poder se reerguer. Tem a creche coletiva que dá para a mulher trabalhar, porque muitas vezes é esse o empecilho. Então, todas essas organizações fazem uma diferença, né? E também mulheres que fogem de uma situação de violência. Lá na ocupação São João, por exemplo, no hotel, lá na Avenida São João 588, tem casos de mulher que fugiu com a roupa do corpo, com a filha, não tinha para onde ir, e a ocupação foi um espaço que acolheu, que ela sabia que ela teria pessoas ali que poderiam acolher, várias pessoas que colaboraram, que ajudaram com móvel, com as coisas que ela ia precisar. Então, hoje em dia, o espaço das ocupações de movimento de moradia, eu acho que acaba cumprindo, assim, acaba agregando, né, assim, uma possibilidade de auxílio nesses casos, assim. Apesar disso, raramente, agora está sendo mais discutido, né, mas nem sempre se discute muito explicitamente essas coisas, né. Muito obrigada, Marina. Agora eu vou passar o microfone para a Helena Silvestre. Ela vai falar um pouco sobre as relações entre homens e mulheres nas lutas dos bairros, das ocupações. Bom, eu vou falar um pouco dessa experiência que a gente tem no movimento e que é super contraditória, né? Acho que isso é importante dizer para ser franco, né? Porque é um desafio muito grande para os movimentos, para pensar essas relações dentro da luta e nos espaços. Eu acho que além do fato de que as mulheres são mais pobres, eu acho que tem um elemento que é muito importante para que elas sejam maioria nas ocupações e nas lutas de bairro, que é o fato de que o espaço que a sociedade decidiu que é da mulher é dentro de casa ou no máximo no vizinho, né?
Então é o espaço privado, é o espaço doméstico. E aí talvez também por conta do peso desse elemento, no movimento de moradia e nos movimentos de bairro, seja menos drástico para uma série de mulheres começar a sua intervenção política, porque de alguma forma ainda gira em torno de muitos elementos que a própria sociedade impôs. Quando a gente vai em setores, é uma coisa que é batata. A maioria das mulheres vai estar onde? Nos setores que tem a ver com a ciranda das crianças, com o abastecimento das cozinhas, com o setor de limpeza, e os homens vão majoritariamente para a infraestrutura e para o setor de disciplina. Isso é difícil de quebrar, porque as pessoas porque já é o registro que está imposto para si, de quais são os trabalhos que eu tenho condições de fazer, quais são os trabalhos que eu posso fazer. É uma amarra ideológica, né, quase, de que assim, as mulheres não vão voluntariamente, digo isso majoritariamente, né, sempre tem mulheres também que participam dos outros setores, mas a maioria não vai. Para romper com isso, a gente tem que dialogar com isso. É entrar dentro desses espaços, onde as mulheres se organizam, talvez porque se sintam mais seguras de estar aí primeiramente, porque são espaços que a sociedade diz que é onde elas têm que estar, e a partir daí de dentro ir implodindo as coisas, e desconstruindo essa ideia de que há um trabalho para homens, um trabalho para mulheres, de que há capacidades de homens diferente da capacidade de mulheres para realizar tal ou qual tarefa ou determinadas funções na sociedade. Nos movimentos de bairro e nos movimentos de ocupação, de moradia, as mulheres são uma força muito grande, muito evidente. Também por isso, né? Porque a casa sempre é o espaço da mulher, então, para construído socialmente, digo, né? São lutas que acontecem no território, onde o capitalismo desenvolveu outras formas de nos explorar e outras formas de se desenvolver. A partir da precarização dos serviços públicos, a partir da ausência de moradia, da apropriação inadequada dos territórios, dos recursos naturais, da segurança pública como forma de manutenção de um setor oprimido, extremamente oprimido e sem reação. N maneiras o capitalismo desenvolveu para se consolidar no território e seguir no seu processo de exploração dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo em geral, no território também, para além dos seus espaços de trabalho. Não é só a exploração do trabalho, é a exploração de todas as dimensões da vida. E nessas dimensões da vida é muito marcada a presença das mulheres, porque a gente é mercadoria não é só na fábrica, é nas nossas relações sociais, com os vizinhos, com os familiares, com os amigos. E isso de alguma forma é muito marcado no território, porque é no bairro onde a gente mora, que a gente tem o que aparentemente é o nosso tempo livre, né? Ou deveria ser o nosso tempo livre. Nesse espaço de tempo onde a gente desenvolve outras dimensões da nossa vida, além da reprodução material dela no trabalho, o capitalismo ataca de todas as formas. E o que acontece? As mulheres acabam se transformando nos principais agentes também da luta contra o capitalismo no território. Isso às vezes não é nem consciente, mas é porque os ataques são tão grandes e o capitalismo nesse espaço de desenvolvimento que é o territorial, ele ataca com tamanha violência as mulheres, que de alguma maneira, mesmo de forma inconsciente, elas se tornam agentes de combate ao capital. Nos movimentos de moradia e nos movimentos de bairro, eu digo das associações de bairro, não sei o que, isso é mais evidente, mas tem muitas outras maneiras que se foram produzindo. Se a gente olhar hoje quem é a maioria nas associações de familiares e amigos de presos, mulheres. Quem é a maioria nos movimentos que lutam contra a repressão policial, como por exemplo as Mães de Maio em São Paulo, a Rede de Comunidades contra a Violência no Rio, a campanha Reaja na Bahia, são majoritariamente mulheres. Se a gente olhar também, por exemplo, os movimentos que ligados a pautas da educação buscam creche, vagas em escolas básicas, ensino integral, majoritariamente de mulheres. Os movimentos de saúde nos bairros, majoritariamente de mulheres. Assistência social em bairro.
Então, de alguma maneira, quer dizer, o capitalismo atacou e ataca tão violentamente as mulheres no espaço que ele próprio diz que era o espaço das mulheres, que ele produz uma contradição, e o capitalismo é contraditório. Ele faz das mulheres o principal agente de combate a ele também no território. Agora, essa é uma luta que não é fácil, porque eu dizia que às vezes até inconsciente, né? Porque muitas vezes as mulheres vão à luta, mas não empoderadas ainda do seu lugar de lutadoras, de agentes de transformação, né? de pessoas que, assim como os homens, com o mesmo valor que os homens fazem em suas lutas, também estão atuando e operando na transformação da sociedade. Então, este é um desafio, quer dizer, inclusive trazer mais mulheres para a luta é um desafio. Trazer das mulheres que já lutam, parte delas para dirigir essas lutas, para se empoderar ao ponto de se sentir capazes de desenvolver qualquer tarefa dentro dessas lutas. E dentro disso que essas mulheres também tragam outras mulheres, porque também há machismo entre nós. Então são alguns dos desafios que eu acho que são desafios importantes, porque eu vejo também que há avanços, inclusive contraditoriamente pelo avanço dos ataques também, que nos obriga e nos faz ter que reagir de alguma forma. Que é isso, quando matam nossos filhos, e aí de repente uma mulher dona de casa, sei lá, como a Débora, que hoje faz parte do... O que eu queria dizer é que os homens são também um campo de batalha para nós. Nós temos que ganhar os homens que são trabalhadores, que são pobres, que são explorados para a causa das mulheres. Bom, aí por último, gente, eu acho que tem uma coisa muito engraçada, a gente teve que fazer algumas discussões sobre moradia mesmo, mas aí sobre a casa, sabe? Quando a gente foi fazer um projeto habitacional com algumas famílias que a gente conseguiu acertar, mas é impressionante, porque a cozinha e a lavanderia sempre era desse tamanho assim, né, na casa. Por quê? Porque não são espaços de convivência. Foram construídos para ir se tornando cada vez mais como espaços de confinamento das mulheres. Por quê? Porque o trabalho de produção dos alimentos tem que ser de todos. Portanto, esse espaço tem que caber mais gente para dividir o trabalho. Não pode caber uma pessoa só de lado. Mas nós também precisamos achar as brechas por onde nós vamos fazer essa prosa com quem mais precisa dela. Que são companheiras que estão vivendo em situação precaríssima de exploração, algumas já no movimento, outras ainda não, e que não conseguem elaborar sobre o que vivem, mas vivem. E por isso acho que é o nosso principal desafio. Vou passar agora o microfone para a Vilminha, que vai falar sobre a questão de gênero e a divisão social do trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre o feminismo, porque foi falado muito aqui sobre as feministas. E dizer que feminismo não prega ódio. Feminismo não prega dominação das mulheres sobre os homens. Feminismo clama por igualdade, pelo fim da dominação de um gênero sobre outro. Que feminismo não é o contrário de machismo, porque machismo é um sistema de dominação. E feminismo é uma luta por direitos iguais. Aí eu vou estar passando um filme que vai estar falando como as mulheres são invisíveis na sociedade, no trabalho, e vai falar muito para vocês desse filme. O trabalho de homens e mulheres na sociedade é organizado pela divisão sexual do trabalho. Ela funciona a partir de 2 princípios: a separação e a hierarquia. O chamado trabalho produtivo, assalariado, é feito dentro das fábricas, dos escritórios, do espaço exterior à casa. Já o trabalho reprodutivo, chamado trabalho doméstico e de cuidados, é feito dentro de casa e não é remunerado. Essa divisão se aprofundou no capitalismo. O trabalho assalariado é sustentado pelo trabalho doméstico. Mas o capitalismo, que é patriarcal, faz parecer que um não depende do outro. Assim, os trabalhadores podem levantar cedo para ir para as fábricas com suas roupas limpas e passadas. Podem voltar do trabalho com um jantar pronto na mesa.
Mas quem faz o trabalho assalariado e quem faz o trabalho doméstico na sociedade? As mulheres, mesmo hoje estando no mercado de trabalho, nós somos em torno de 44% da população economicamente ativa. A nós mulheres, além da responsabilidade no mercado de trabalho, na sociedade, de modo geral, o trabalho doméstico é uma responsabilidade das mulheres. Então, as mulheres estão designadas prioritariamente para o trabalho doméstico, mas não significa que as mulheres não estão no trabalho chamado produtivo. Elas estão simultaneamente no trabalho doméstico, de cuidados, e no trabalho chamado produtivo, assalariado. Nós temos no Brasil e no mundo a tal da dupla jornada de trabalho, e os dados têm demonstrado que as mulheres trabalham, em média, 30 horas a mais por semana do que os homens. Faz com que não se reconheça o papel econômico de todo esse trabalho que as mulheres realizam no âmbito da casa, né? O que vale é o que está no mercado, né? Então, uma sociedade capitalista, o que tem valor é o que tem valor de troca, que são as mercadorias. Um dos desafios do movimento feminista hoje é mostrar que o feminino e o masculino são construídos socialmente. E mostrar que as mulheres não nascem com um dom natural para cuidar de todos os serviços da casa e da família. Essa construção da feminilidade, ou seja, da mulher como amorosa, sensível e frágil, está relacionada com a responsabilização das mulheres pelo trabalho doméstico e de cuidados. No capitalismo patriarcal, este não é considerado um trabalho, como se as mulheres cuidassem da casa e dos filhos só por amor. No Brasil, o trabalho doméstico representa um percentual altíssimo. Para cada 5 mulheres no Brasil, uma é empregada em atividades domésticas, trabalho doméstico. As mulheres vêm buscando sua autonomia econômica e entrando de forma massiva no mercado de trabalho. Porém, não basta estar inseridas no mercado se continuam acumulando funções sozinhas, dentro de casa, e se as condições de trabalho não são iguais. Juntando as múltiplas facetas dessa discriminação, que a gente possa pensar o que a gente tem de comum como mulheres, sejamos brancas, negras, rurais, heterossexuais, lésbicas, mas pensando justamente como é que a gente desconstrói esse modelo de opressão. Nós não vamos construir uma sociedade igualitária se a gente tiver algum tipo de opressão e discriminação. Essa visão de que as mulheres foram feitas para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, tem que mudar. Tem que haver uma igualdade na sociedade para que as mulheres tenham vez. Mas essa vez não é ocupando o lugar dos homens. É ocupando o lugar que a mulher deve ocupar, que é igual ao do homem. A minha mãe me ensinou que mulher é que tem que cuidar da casa, mulher é que tem que fazer comida, mulher é que tem que fazer tudo. Então, assim, eu me sentia muito mal quando meu marido ia tentar ajudar e fazer alguma coisa, porque eu achava que aquilo não era certo, porque foi uma cultura que foi incutida na minha mente, de que as mulheres, e eu fiz isso com a minha filha. Então eu falava assim para ela, como pode ter 2 mulheres em casa e o seu pai é que tem que fazer as coisas? Isso não pode acontecer. Mas aí, na minha caminhada, na minha militância com o feminismo, na luta com as mulheres, eu aprendi de que os direitos têm que ser iguais. Então na minha casa houve uma grande mudança. Na minha casa hoje é uma cooperativa, todo mundo faz, todo mundo trabalha e todo mundo faz. Não existe aquela obrigação, eu tenho que lavar louça, eu que tenho que lavar roupa. Não, todo mundo faz. Se há uma mudança dentro da minha casa, eu consigo fazer essa mudança fora dela. A gente quer ser livre, é isso que a gente quer. Ser dona dos nossos corpos, ser dona das nossas vidas, ser dona de tudo que a gente acha que deve ser, sem que ninguém interfira. Então a gente na marcha tem o lema que a gente fala assim, que todas nós vamos estar nas ruas
nas ruas, até que todas nós sejamos livres. Obrigado, eu agradeço por estar aqui. Boa tarde, eu sou a Thalita, eu participo do comitê também. Agora a gente queria expor um pouquinho a necessidade das pessoas se somarem ao comitê, se juntarem, se unirem nessa força, que além da questão das mulheres, trata também da questão da moradia, dos ambulantes, como a Paty já falou no início. A gente divulga nossas ações pelo nosso Facebook, Comitê Popular da Copa em SP 2014. Tem o nosso blog também, Comitê Popular da Copa sp.wordpress.com. Quem quiser saber mais alguma informação, pode mandar e-mail para a gente no Comitê Popular da Copa sp@gmail.com. Nós estamos abertos, nossas reuniões são abertas, todos são muito bem-vindos para poder articular nossas próximas ações. A gente ainda tem muito mais debate para fazer, muito mais seminário, muito mais ato, e peço a participação de todos e que compartilhem também essas informações.